Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Eu sou Henrique Tucci, estou com vocês aqui nessa missão de trazer conhecimento que vai com certeza ajudar a vida de muitas pessoas no dia a dia, quem está em casa e que quer conhecer um pouco mais sobre ciência e psicologia, assim como também para muitos profissionais, que nossos episódios estão sempre tratando de assuntos importantes, de uma maneira técnica, mas também mais leve, para que a gente consiga atingir todo esse público. Então, você que está aí na área da saúde, profissional da psicologia, da psiquiatria, também pode ter um aproveitamento muito bom desse episódio, porque vai ter aqui conhecimento técnico e novidades com nossos convidados que sempre vão trazer para a gente. Eu estou com a Juliana aqui, mais um episódio muito bacana, e esse vai ser um episódio muito bom ou perfeito, né, Juliana? Eu acho que vai ser um episódio perfeito. Olá, pessoal. Então, bem-vindos, né, a esse episódio do Psicologcast. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a Lorena Barbosa Cunha Macedo. A Lorena, ela é psicóloga formada pela UFO. Ela tem formação em terapia cognitivo-comportamental, formação em terapia cognitivo-processual e psicopatologia. Ela tem mestrado e doutorado em Ciências pela Psicobio, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Ela é docente do curso de graduação em Psicologia, na Barão de Mauá. E também ela é docente dos cursos de pós-graduação, dentre eles vários cursos de pós-graduação aqui da FAPSE, curso de Neuropsicologia, os cursos de TCC de adulto e também TCC de criança e adolescente. Então, muito bem-vinda. E a Lorena também atua em consultório particular. Muito bem-vinda, Lorena. Obrigada pela presença. Um prazer tê-la aqui junto com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Henrique. Estou muito feliz de estar aqui, né? E espero que a gente possa desconstruir um pouquinho essa ideia de necessidade de perfeição que acaba pegando muito a gente hoje no dia a dia. Bacana. Ô, Lorena, queria que você começasse a falar um pouquinho como que você escolheu fazer a graduação em psicologia e dentro da graduação em psicologia, depois como que você fez a escolha pela psicologia clínica. Olha, o meu caminho na psicologia foi totalmente não pensado. Durante muitos anos, eu fiz cursinho para medicina, ia para a segunda fase, não passava. E aí chegou uma época que foi quando o Enem começou a valer como uma possibilidade de vestibular nas universidades federais. Eu coloquei como segunda opção psicologia, né? E passei. Falei, tô tão cansada de fazer pré-vestibular há tanto tempo, vou fazer 6 meses de psicologia para descansar a cabeça, para ver como vai ser. Estou aí há vários anos, né? Já tenho mais de 7 anos de formada. Então, realmente, fui me apaixonando pelo curso. E dentro da graduação, em que momento que você falou, nossa, é psicologia clínica que me interessa, é a abordagem da TCC, como que foi isso? Logo no começo do curso, eu tive a oportunidade de participar de iniciação científica. Fui para a parte de cognitiva, de estudos sobre atenção, né? E aí já comecei a conhecer um pouquinho mais sobre o campo da pesquisa, né? De perceber que pesquisa é muito legal. Depois, nos estágios, aí eu tive a oportunidade de fazer estágios em áreas diferentes e o da TCC foi o que me pegou, assim, né? Eu acho que a TCC, pelo caráter de psicoeducação que tem, né? As premissas de tornar o paciente seu próprio terapeuta com o tempo, eu acho isso de uma beleza muito grande, né? E além da robustez científica que tem, né? No modelo teórico. Então, foi ali que foi amor à primeira vista e eu não parei de estudar desde então. Essa trajetória foi em qual faculdade, a gente falou? Na Federal de Berlândia. Federal de Berlândia. E essa paixão pela pesquisa, ela continuou um pouco depois da graduação, né? Como que você veio aqui para Ribeirão Preto, na Psicobio, no laboratório de psicofísica, né? Por acaso, a sua professora que você fez iniciação lá na UFO foi a Renata? Não foi a Renata, mas foi o Joaquim. Tá. Tive aula com a Renata, tive aula com o Ederaldo, com o Joaquim. E você assim, sabe que quando a Renata passou no concurso lá na UFO, eu fiquei no lugar dela na Unip. Foi aí que eu comecei a dar aula. Quando a Renata foi para a UFO, eu assumi a vaga dela na Unip, aqui em Ribeirão. O mundo é pequeno, né? Eu acho que talvez um pouco do perfeccionismo me fez parar aqui, né? Os professores com os quais eu tive mais contato, né? O Joaquim, que foi meu orientador de 3 iniciações científicas durante a graduação, ele fez o mestrado e doutorado aqui na USP de Ribeirão. A Renata foi minha supervisora de estágio em TCC,
também fez, né, a pós-graduação aqui, o Ederaldo. E aí, como eu achava eles excelentes professores, falei, quero beber na fonte, né? E vim para cá. E, inclusive, fiz o mestrado e o doutorado sob a orientação do César Galera, que foi orientador dos três. Dos três. Sim. Muito bom. E o que é que você estudou no seu mestrado? Meu O mestrado... que é essa tal dessa psicofísica? E o que é que foi seu trabalho de pesquisa dentro de uma área chamada psicofísica? O meu mestrado foi sobre memória de trabalho. Né? Eu investiguei um pouquinho como que informações de cor e de forma são organizadas, são armazenadas e de que forma a gente pode facilitar por meio da manipulação da localização, onde a gente apresenta esses estímulos na recuperação deles. Né? São conceitos mais teóricos do que práticos, né? Não estão muito aplicados aí à psicologia clínica, mas é muito importante para a gente entender mais aspectos do funcionamento da nossa atenção como um todo. Né? Bacana. E o doutorado, daí você continuou dentro dessa mesma temática ou mudou? Não, mudei. Eu gostei muito de pesquisa, eu acho que o mestrado serviu para eu aprofundar muito na ideia de pesquisa básica, mas eu vi que faltava um pouquinho do lado de ter contato com o paciente, de pensar em uma aplicação mais prática ali. Então, no doutorado, eu já fui para uma área mais de neuropsicologia, né? E aí eu contei também com a orientação da doutora Maria Paula Foz, da UHC, e uma parceria também com a professora Fabíola Oliveira, do Ambulatório de Reumato. E aí já fui traçar um perfil neuropsicológico de mulheres que têm a doença de Sjögren. Né? Ah, que é isso? Que é uma doença autoimune. Né? A minha pesquisa foi sobre mulheres porque é um grupo que é muito mais afetado em termos, né, da manifestação dessa doença. Para cada 9 mulheres que têm a doença de Sjögren, um homem tem. Uhum. Né? E a gente entende que as doenças crônicas, elas afetam o sistema nervoso central de diversas formas. E é importante a gente pesquisar um pouquinho mais de como os aspectos neuropsicológicos, a cognição sofre os impactos das doenças, né? Então, meu trabalho foi tentar mapear um pouco desses impactos aí. A gente descobriu algumas alterações significativas, memória, atenção, planejamento. Para pessoas que tinham tem essa doença. Tem essa doença. É. E o que é essa doença? Uma doença autoimune? É uma doença Quais autoimune características que ela tem? as principais características dela são a sequidão. Olho seco, boca seca. A pessoa pode ter comprometimentos aí também de um ressecamento interno. Então, afeta pulmão, pode afetar intestino. Né? E o sistema nervoso central. Tá, bacana. Terrível, né? A gente sempre olha com interesse porque realmente encontrar esses caminhos na pesquisa são muito importantes para um grupo que a gente às vezes nem conhecia que existia, né? Sim. E muitas pessoas que têm talvez algumas dessas características e também não saibam, né? Sim, com certeza, com A certeza. prevalência dela qual que é? Você lembra? Não é muito alta. Não, não é muito alta, é uma doença rara, mas aqui em Ribeirão é cerca de 5%. Mas aqui em Ribeirão tem um ambulatório específico para a doença de Sjögren, então por isso que eu consegui muitas pacientes, né? O pessoal da região toda vem fazer o tratamento aqui, né? A doutora Fabíola de Oliveira é uma das grandes referências nacionais, né, em termos do estudo com Sjögren. E aí, quando você começou a falar um pouquinho da sua trajetória, você falou assim, é por conta do perfeccionismo que eu escolhi fazer meu mestrado, meu doutorado em Ribeirão Preto. O que é esse tal desse perfeccionismo, então? Já que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agora isso, também né? sobre como foi especificamente perfeccionismo aí nessa escolha, né? Na escolha desse tema, né? Perfeccionismo, como eu falei, né? Eu tenho uns vieses com os quais eu brigo há bastante tempo. E a sugestão desse tema hoje para a nossa conversa vem também de uma demanda que tem aparecido muito na clínica. Né? Nós vivemos em um contexto hoje com muitas demandas de trabalho, demandas de redes sociais, de divulgação, né? Que a gente está sempre tentando achar a nossa melhor versão. A gente tem muito fomento, né? Busque a sua melhor versão, se torne cada vez melhor, ou falas do tipo, né? Nunca está bom o suficiente. Né? A gente vê o quanto isso tem trazido muito sofrimento para as pessoas. Né? Não só para os profissionais de saúde que se cobram muito. Psicólogo são serizinhos que estão sempre fazendo cursos. Né? A gente termina um curso, já está vendo outro, porque a gente está sempre querendo melhorar.
Só que isso existe uma linha muito tênue em querer melhorar e o perfeccionismo, né? E acho que isso é importante porque muitas pessoas vivem, né, regidas aí pelo perfeccionismo, acham que isso é um caráter natural delas e só vão descobrir depois os prejuízos depois que o negócio já está bem complicado. E como que a gente diferencia, então, uma performance saudável, né? Uma busca saudável pelo conhecimento? Você está falando do profissional da psicologia, estou fazendo esse curso porque é importante eu me instrumentalizar, né? Que seria uma performance saudável. Como é que eu diferencio isso de um perfeccionismo? A gente tem que pensar, Juliana, que o perfeccionismo está muito ligado à rigidez. Então, assim, só existe uma forma de fazer as coisas, a melhor forma, eu tenho um parâmetro a partir do qual eu não aceito menos do que isso, e isso, por vezes, me faz ter determinados esforços que eu simplesmente desconsidero todas as outras coisas positivas que eu consegui fazer ao longo do tempo. Quando a gente fala, assim, de uma performance que seja saudável, né, mas que seja uma boa performance, a gente entende que a flexibilidade vai ser importante aí, porque não é todos os dias que eu consigo dar o meu melhor, né? E aí eu também achar que o meu valor está só nisso é um problema. O perfeccionista ele atrela muito o valor dele enquanto pessoa ao seu desempenho. Agora, uma boa performance, não. Eu entendo que é o melhor que eu consegui fazer naquele contexto, naquela situação. E aquilo não diz do meu valor integral enquanto pessoa. Tem uma série de outros componentes que vão compor essa característica. Né? E é uma ideia assim, de melhoria contínua. O erro não é o meu grande inimigo. A gente aprende muito com o erro. Para o perfeccionista, não. O erro é sinônimo de fracasso. E você acha que para o perfeccionista ele sofre muito prejuízo funcional em ser perfeccionista? Ele vai ter prejuízo social, prejuízo ocupacional, prejuízo no funcionamento do dia a dia dele? Sim, sim. A gente vê muito isso na clínica, né? E aí por isso que eu até falei que às vezes as pessoas acham que é só uma característica pessoal, né? A gente vê muito daquelas dicas de entrevista de emprego, né? Qual é o seu defeito? Fala que é perfeccionista que você vai bem visto, né? E as pessoas minimizam o impacto que o perfeccionismo pode ter no dia a dia. O perfeccionismo, ou seja, essa rigidez de ter sempre metas muito altas, de não conseguir lidar bem com os erros, ela pode trazer prejuízos em termos assim, do indivíduo, ele nunca está com uma sensação de que o que ele fez é suficiente. Então, isso já traz um impacto para a autoestima da pessoa absurda, né? Ela não consegue contabilizar feitos que ela vai fazendo ao longo da vida, tudo assim, não fiz mais que obrigação, qualquer pessoa teria feito. Nunca consegue comemorar nada, né? Nunca comemora nada, né? Então, assim, o senso de alta eficácia não é. Por mais que eu me esforce muito, eu acho que eu só saí bem, só consegui realizar aquilo porque eu me esforcei muito, e não porque, de fato, eu sou competente, né? Então, tem essa dificuldade nessa visão. Uma outra coisa é que, assim, o perfeccionismo, a pessoa ela pode exigir muito de si, pode exigir muito das outras pessoas também. E isso torna muito difícil a convivência com o outro, né? Se o outro está me demandando ser perfeito o tempo inteiro, ter a melhor conduta, é difícil, porque a gente se liga muito pelas nossas vulnerabilidades, né? Então, a pessoa que é muito perfeccionista, ela não tem espontaneidade e quando o outro é espontâneo perto dela, ela entende aquilo como um gesto de relaxo, de ser relapso, né? Então, vai trazendo prejuízos. E um outro ponto muito significativo também é a própria questão do nível de estresse sempre muito alto. Se eu estou me cobrando ter o melhor desempenho o tempo todo, quando é que eu relaxo? Nunca. E aí é difícil, né? Eu acho que uma coisa importante, que até é bacana delimitar para as pessoas, é a ideia de perfeito, né? Como a gente fala aí, perfeição, e até tem memes que brincam na perfeição não existe, aí vê alguma coisa muito boa. Mas é que a ideia de perfeição seria um padrão muito elevado que a gente, na verdade,
talvez ande na contramão de um momento histórico em que se valorizava muito mais exatamente o toque humano, né? O toque humano, que você vê um quadro de um artista, as pinceladas não são idênticas, né? E é essa diferença entre uma pincelada e outra que dá o caráter único de uma obra, de qualquer prato, né, que a pessoa cozinha, nunca faz exatamente igual. Essa ideia de uma máquina também, uma vez discutindo com um professor na área de engenharia de produção, que mesmo um equipamento eletrônico que está reproduzindo uma batida de um pistão em laboratório, em algum momento aquelas batidas podem ter uma variação mínima de energia, em que a força não é a mesma, pode ser que a temperatura varie um pouco, e isso tudo torna as coisas únicas e não com um padrão que seria, né, esse máximo exato que todo mundo coloca, né? E acho que isso é um ponto que às vezes as pessoas se perdem, né, pensando no que é o quanto é bom, né? Eu acho que a medida aí de perfeição a gente não pode dizer, então, pode dizer que não existe, né? No sentido de que seria algo inalcançável, mas talvez o parâmetro de quanto é bom fosse útil para as pessoas, né? Sim, sim. E aí entra um problema, né? Porque a gente não tem muitos modelos gerais de o bom suficiente. A gente tem uma cobrança, a gente vive numa sociedade que tem uma cobrança de super desempenho, de super imagem, performance, né, o tempo todo. Então, é muito fácil da gente cair nesse discurso e achar que a gente não está sendo bom o suficiente, que a gente precisa se esforçar absurdamente. E aí é inevitável, né? A gente não pode deixar de falar exatamente do que gera esses padrões muito presentes no dia a dia das pessoas hoje, são as redes sociais, são essas edições da vida que as pessoas apresentam, né? Sim, isso é um grande problema, né? A gente vê que quanto mais os indivíduos passam tempo nas redes sociais, o quanto isso está correlacionado, por muitas vezes até com variações aí do humor, níveis de ansiedade aumentados, porque é uma comparação sempre com o palco do outro. Né, com aquilo que foi, às vezes, muito pensado, muito recortado para estar ali. Né? E a gente sempre compara o nosso bastidor, né? O nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Então, as redes sociais fomentam muito isso. E esse perfeccionismo que a gente está discutindo aqui é uma coisa inata ou é uma coisa aprendida? Assim, faz alguma diferença ter pais perfeccionistas, amigos perfeccionistas, pessoas de convivência numa primeira infância? Como que é essa aprendizagem? Os modelos hoje trazem o perfeccionismo como uma característica de personalidade, como um traço de personalidade. Né? A gente pode entender também, né, dentro de alguns modelos teóricos, como crenças, né, que estão relacionadas a esse padrão de funcionamento. Ter pais perfeccionistas é uma fonte para que eu desenvolva, é uma possibilidade para que eu desenvolva, né, esse padrão de comportamento na minha vida. A gente vê também que pessoas perfeccionistas não só tiveram pais perfeccionistas, como também outras possibilidades são pais que às vezes não tinham uma cobrança sobre os filhos de um bom padrão de desempenho, mas eram muito rígidos nas suas próprias ações. Então, por uma aprendizagem vicária, assim, a criança aprendeu que aquilo ali talvez é a melhor forma de agir. Pais que davam afeto ou atenção de um modo muito condicional. Então, assim, se o filho tem um bom desempenho, se tira notas boas... Se ele tira uma nota 10 na prova de matemática... ele recebe atenção, ele recebe um parabéns. Se não... Não, ou até crianças que, por vezes, se não têm um padrão muito bom de desempenho, são criticadas, são zombadas. Né? Então, isso faz com que o indivíduo acabe usando mão desses recursos, desse tipo de comportamento para lidar com isso. Né? Quando a gente fala dos estudos sobre o perfeccionismo, um dos primeiros estudos são, se eu não me engano, do Franz Adler, né? Que ele era da linha aí da psicodinâmica, e ele trazia muito a questão do perfeccionismo estar ligado à sensação que a criança tem de ser menor do que o outro em todas as esferas. Né? Então, essa fragilidade, essa sensação de inferioridade faria com que o indivíduo buscasse, se esforçasse mais para compensar essa sensação. Quando a gente vai para modelos teóricos mais ligados aí à cognição, a aspectos cognitivos comportamentais, a gente vê que tem uma construção de crenças relacionadas a isso. Atrelar o meu valor enquanto pessoa ao meu desempenho, às minhas conquistas.
E aí a gente cai num paradoxo muito grande, né? Porque não é só um desempenho bom que eu me sinto valorizada enquanto pessoa. Eu fico presa num ciclo, porque cada vez eu vou aumentando mais o meu padrão de cobrança e não consigo sair disso. E muito em busca de reforço, né? Sim. Porque você é naturalmente reforçado quando tem uma boa performance. Sim, né? sim. Você Agora, é reconhecido. A gente não enquadra perfeccionismo num quadro nosológico, não é uma doença, não é um transtorno, não tem nenhum enquadramento que traria aí já um padrão de tratamento medicamentoso ou um padrão qualquer, né? Ele não é um quadro nosológico. Não é uma entidade nosológica, mas o perfeccionismo a gente vê ele dentro de uma série de transtornos, né? Não é pelo fato da pessoa ter comportamentos perfeccionistas que ela tem um transtorno, mas o perfeccionismo está presente em uma variedade de transtornos aí. Quando a gente fala, por exemplo, do transtorno de ansiedade social, a gente vê muito uma necessidade do indivíduo, uma autocobrança do indivíduo em ter que ter a melhor fala com o outro, a melhor interação, conseguir passar uma melhor imagem para o outro para poder se sentir bem, né, em contextos interpessoais. Indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo, né? Aquela obsessão, eu preciso fazer aquele ritual daquela determinada forma, senão vai ter uma consequência muito catastrófica. Transtornos relacionados aí à alimentação também, né? Por ter uma questão de cobrança de perfeição com a imagem, ou com comer daquela determinada forma muito específica, senão a pessoa se sente muito culpada e aí lança uma série de outros comportamentos problemáticos, né? Então, o perfeccionismo ele acaba atrapalhando, assim, né? Ele acaba sendo, na verdade, um fator de manutenção de muitos desses transtornos. E você falou assim que muitas vezes os psicólogos se cobram esse perfeccionismo. Tem algum estudo relacionando algum tipo de profissão com essa característica? Ou os perfeccionistas acabam escolhendo uma determinada carreira, uma determinada área de atuação profissional? Tem muitos estudos a respeito disso, né? Dos profissionais de saúde, tem mais, não só psicólogos, mas médicos também. Saíram muitos estudos, principalmente na época da pandemia, logo depois da pandemia, né? Porque os profissionais da saúde se cobraram muito e, de fato, desempenharam, né, grandes trabalhos aí num contexto que era completamente atípico, caótico, né? Mas o que a gente tem em termos dos estudos de um modo geral sobre profissionais da saúde e perfeccionismo é o quanto isso está atrelado ao maior índice de burnout desses profissionais, né? A gente vê esses desfechos negativos. Então, as características perfeccionistas, elas são um problema porque elas levam a esforços que, por vezes, passam do que seria necessário, né? E aí a gente tem desfechos em termos de saúde mental, desgaste físico. E, num primeiro momento, a gente pode até pensar o contrário, né? Porque o profissional da saúde, quando perfeccionista, ele vai ter mais cuidado, ele vai olhar para o caso que ele está atendendo, né, com maior zelo, mas, na verdade, isso gera um esgotamento, então. Pode gerar um esgotamento, porque o nível de cobrança é tanto que, às vezes, a pessoa não consegue ter aquela performance que ela queria, né? É um paradoxo. Às vezes, o perfeccionista ele se esforça tanto para passar uma imagem, mas não é de fato a imagem que ele acaba passando para as outras pessoas. Tem o perfeccionismo, ele aparece em algumas pessoas até na forma de procrastinação, né? Tem pessoas que são tão perfeccionistas que elas demoram muito mais para entregar um determinado trabalho ou para conseguir se lançar a determinados desafios, né? Então, assim, ela quer passar para o outro a imagem de uma performance melhor, mas ela acaba não conseguindo porque aí ela tem que lidar com fazer e aí pode esbarrar aí em um comportamento, né, em uma realização que não seja tão perfeita. E o custo desse fazer é muito elevado, né? Muito elevado. É muito elevado. Né? Ou seja, ela deixa para depois para não passar pelo sofrimento de enfrentar um resultado ruim. Isso, né? Ou ela está sempre tentando melhorar que não chega na versão final. Né? Isso é muito comum, por exemplo, com indivíduos que têm o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, né? O TPOC. São pessoas que, por vezes, atrasam muito, mas não é porque elas não estão fazendo, é porque elas estão fazendo, assim, a 10ª versão, a 20ª versão daquele relatório. E aí, nunca está bom. Né? Então, traz prejuízo. Então, não necessariamente o médico perfeccionista, o psicólogo perfeccionista vai ser o melhor profissional para me atender, porque talvez nem ele está confiante que aquilo que ele está fazendo é o melhor.
né? E não quer dizer que o que ele está fazendo não é o melhor, mas isso está atrelado a um sofrimento mental muito intenso. Né? Mas acho que tem contextos que contribuem para esse perfil, talvez perfeccionista, né? Eu estava, um tempo atrás, revendo uma situação que aconteceu na Olimpíada de Sydney, em 2000, em que, numa prova do individual feminino, eles estavam saltando, que hoje é salto de base, agora era salto ao cavalo, né? Aquele obstáculo que a pessoa salta e cai do outro lado, e todas as atletas estavam caindo, ou batiam, ou caíam, tinham queda ruim, se machucando, e o comentarista teve, nossa, esse ano não está bom para elas, né? Até que uma das atletas falou, o cavalo está 5 centímetros maior, quer dizer, ela falou, está maior, está errada a medida. Aí, realmente, eles foram avaliar e tinha mudado para 1,20 m, só que eles não tinham feito a mudança ainda, então eles estavam um pouco fora da medida e isso causou, né, o acidente de todo mundo, porque havia muita precisão, né? Ela consegue identificar 5 centímetros, derrubou todo mundo, ninguém teve medalha, porque já estavam contundidas, ou seja, esses esportes de alto desempenho, né, como a gente falou também com uma área de medicina, imagina a pressão sobre um neurocirurgião, né, um cirurgião vascular, que exige-se muito, né, que o resultado seja muito específico, né? Contribui para esse perfeccionismo, né? Sim, mas aí entra um ponto importante da gente pensar nesse cuidado, né? A gente ter um bom desempenho, a gente primar por buscar uma excelência, uma maestria naquilo que eu faço, é ótimo, né? O perfeccionismo vai para um lado, assim, de nunca estar satisfeito. Agora, o neurocirurgião que é bastante preciso, que cuida disso, é muito bom. Mas como ele se mantém bom e ele não cai para o campo do cansaço extremo, do burnout, né? E aí entra no mesmo ponto dos atletas, que é o valor do descanso. O perfeccionista, ele não consegue descansar. Ele vai descansar e ele está ruminando. Eu tinha que estar fazendo isso, aquilo, né? Agora, o valor do descanso é extremamente importante. Um atleta que vai competir amanhã, uma maratona, se ele não descansa hoje, amanhã ele não consegue, ele quebra no meio da prova. Né? Um neurocirurgião que vai fazer uma cirurgia de extrema precisão, geralmente cirurgias extremamente longas, né? Se ele não tem uma boa noite de sono, isso pode prejudicar ele naquela cirurgia. Né? Então, o descanso é um fator importante aí da gente colocar nessa conta. E tem o fator natureza, né? A gente tem aí a distribuição estatística dos resultados, né? A boa parte vai dar certo, alguns eventualmente vão dar errado, independente da gente desejar alguma coisa ou fazer de uma forma específica, né? Sim. Estatisticamente, algumas coisas vão dar errado, né? Sim, sim. E existe diferença entre o perfeccionismo de homens e de mulheres? Que os estudos mostram, de uma forma geral, a gente tem diferentes áreas que as pessoas costumam direcionar o seu perfeccionismo, né? Acho que só até uma diferenciação antes, né? Que a gente já está falando aqui sobre vários pontos, mas alguns pontos importantes sobre o perfeccionismo é que quando a gente fala do perfeccionismo, nós temos 3 tipos principais. A gente tem o auto-orientado, que é uma cobrança da pessoa em cima dela mesma de ter um bom desempenho. A gente tem o socialmente prescrito, que é a pessoa tentar desempenhar bem porque ela acredita que é o que as outras pessoas esperam dela. E a gente tem o de orientação para o outro, que é eu esperar que o outro tenha comportamentos perfeitos. Né? Esses são os 3 tipos principais. Em termos das diferenciações de perfeccionismo em homens e mulheres, de um modo geral, vão apresentar essas 3 formas aí, mas o que a gente percebe é que, geralmente, mulheres apresentam mais cobranças em termos da autoimagem, né? Em termos do desempenho social, em termos de interações, e homens têm mais cobranças perfeccionistas em termos de desempenho, principalmente desempenho em relação ao trabalho. Né? Isso são, de uma forma geral, os artigos aí que eles trazem para a gente. E quando você fala dos 3 tipos, eles são excludentes? Uma pessoa perfeccionista, ela pode só ter esse olhar voltado para o desempenho dela ou só o olhar voltado para o desempenho do outro? Ou esses 3 tipos, eles podem coexistir numa mesma pessoa? Eles podem coexistir, né? E aí vão entrar muitos papéis das crenças que esse indivíduo tem, né? Na manifestação desses 3 tipos diferentes.
O outro ponto importante quando a gente vai olhar para as teorias mais novas a respeito do estudo do perfeccionismo é que a gente tem duas diferenciações também, em termos de esforços perfeccionistas, que são as ações que as pessoas fazem para ter bons desempenhos, e as preocupações perfeccionistas, que é a minha dificuldade de lidar com o erro. Não quero lidar com o erro, então eu tenho um monte de preocupações com isso. Tá? Quanto maior as minhas preocupações perfeccionistas, mais isso está relacionado ao desenvolvimento de psicopatologias e a sofrimento mental. Os esforços também podem trazer, né? Mas principalmente as preocupações. Interessante. E quando a gente fala nesse modelo, que a gente percebe que pode ter diversas evoluções, existem pessoas que são mais suscetíveis, vulneráveis e que podem mais facilmente desenvolver esse perfeccionismo? Olha, Henrique, não tem um conhecimento de um estudo que traga, assim, né? Qual é a vulnerabilidade em termos de algum transtorno, né? Não sei, acho que você está falando disso, né? Algum transtorno que deixa a pessoa mais vulnerável. Talvez uma característica, uma pessoa mais ansiosa, mais sensível à crítica, talvez? Então, aí é o ovo ou a galinha, né? A gente não sabe se isso já vem do perfeccionismo e por isso a pessoa se torna mais ansiosa com o desempenho ou se é o contrário. Ou se é um ansioso e perfeccionista. perfeccionista. Isso, interessante. Então, mas pensando no tipo de perfeccionismo, aquele tipo que olha mais, que tem mais a cobrança relacionado ao social, como que isso acaba afetando o relacionamento dessa pessoa, né? Relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. Primeira coisa, acho que a gente lembrar que enquanto seres humanos, o que conecta a gente com os outros são as nossas imperfeições, são as nossas vulnerabilidades. Não tem como a gente se relacionar com alguém que é perfeito, né? Eu vou conversar com alguém perfeito, gente, eu vou ficar com medo de conversar com essa pessoa, né? Eu vou achar que ela vai estar me criticando, eu vou achar que eu não estou sendo boa o suficiente, que meu papo não está legal. Então, assim, a perfeição, ela distancia. A pessoa que ela é perfeccionista, ela busca isso na tentativa de ser mais aceita, de ser querida, de ser gostada, mas ela acaba afastando o outro, né? E pode interferir também nas cobranças em um relacionamento, por exemplo. Né? Eu quero que o meu parceiro tenha determinados comportamentos. Se não tiver dessa forma, se não for da minha forma, não serve. Né? Então, interfere muito, afasta. É bem difícil, né? É bem difícil a gente conversar com uma pessoa que cada frase que você fala, a pessoa fala, não mais. Não, mais, né? Porque está com padrões fora né, do que é possível, né? Sim. Irreais. Não tem como relaxar. São pessoas que estão sempre tensas, hipervigilantes, focadas ali no não cometer o erro. E aí é difícil, né? Até quem está conversando ali junto também fica tenso. Muito bom. E quando a gente está falando, então, aí de alguns vieses, né? Acho que fica muito presente essa ideia do tudo ou nada, né? Que a pessoa fica ou está determinado padrão ou está horrível, né? Aí cai nessa autocrítica muito grande e tudo mais, né? Como que a pessoa pode observar esses padrões e ir alterando, né, esse modelo de pensamento? E aí, quais são as distorções cognitivas que são mais comuns, né, ao perfeccionista? Isso. O tudo ou nada que você disse aí é muito clássico, muito comum, né? Ou meu comportamento, meu desempenho foi perfeito ou foi um fracasso. Não tem um meio termo, né? Ou foi perfeito ou foi um fracasso. A questão do viés atencional é muito grande, porque a pessoa ela fica focando só no erro, só aquilo que não deu certo. Aquilo que passou ok, que foi bem, ela desconsidera. Né? O pensamento muito catastrófico também aparece, porque se eu não tenho um bom desempenho, as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas vão me desconsiderar, as pessoas vão achar que eu sou um fracasso, que eu sou uma péssima profissional. Né? Então, esses a gente percebe que são as distorções mais comuns dos perfeccionistas fazerem. Né? Você perguntou um outro ponto que eu me perdi. Não lembro. A gente estava falando exatamente quando eu falei do tudo ou nada, né? E ela falou dos tipos de distorções. Os tipos de distorção, que foi o que você acabou de falar, né? São essas mesmo. E quando esse perfeccionismo sai do controle? Assim, quais são os sinais de que esse perfeccionismo está saindo de controle e que essa pessoa precisa procurar uma ajuda?
As principais pontos são: a pessoa ela se percebe extremamente cansada, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Né? Ela vê que ela não está conseguindo mais ter aquele rendimento, mas ela continua com a cobrança, ela não consegue tirar o pé do freio. Momentos de descanso, essa pessoa não descansa. Então, isso é um ponto bem importante. Ela vai ficando muito irritada, ela não vai conseguindo mais ter bons relacionamentos com as pessoas com as quais ela convive, né? Isso vai afetando os relacionamentos do dia a dia. A pessoa, ou então, também pode acontecer dela começar a procrastinar, a perder prazos em função desse perfeccionismo, né? Então, todos esses são pontos importantes para chamar a nossa atenção. Quando eu falei para vocês que o perfeccionismo está ligado a um traço de personalidade, essa ideia vem muito desse caráter egocintônico que ele tem. A pessoa acha que eu sou assim, né? Sempre fui assim, não é um problema. É diferente, por exemplo, da depressão, que tem um caráter egodistônico. A pessoa consegue claramente sinalizar: olha, antes da depressão eu era assim, depois da depressão eu mudei. Não está legal, errado. né? Isso Estou está errado. sofrendo. Estou sofrendo, né? Então, esse caráter egocintônico do perfeccionismo é um grande problema, porque a pessoa pensa: gente, mas eu sempre fui assim, sobrevivi, agora não está rolando mais. Né? Porque é um perfil de personalidade. É um perfil de personalidade, mas precisa de ações em cima. Outro ponto é a percepção do diálogo interno. O perfeccionista, ele tem um diálogo interno, né? Essa voz que fala na nossa cabeça com a gente o tempo inteiro, extremamente autocrítico. Então, eu estou sempre, não só me cobrando, mas me criticando ferrenhamente. Né? Então, todos esses são pontos que chamam a nossa atenção para a necessidade da busca de ajuda. E como é que flexibiliza todos esses padrões? Tem alguma dica, alguma estratégia simples? Ir para a terapia, né? Eu acho que é uma dica importante para identificar quais são esses pontos e poder discutir todas essas regras, todas essas crenças, né? Sim. Até para a gente começar a ter mais clareza do quanto isso acontece, né? Quais dessas distorções elas estão mais presentes no meu dia a dia. O prejuízo, porque às vezes a pessoa sofre o prejuízo, mas não consegue descrever esse prejuízo e discriminá-lo, né? Perceber quais são as crenças que me mantêm nesse padrão de comportamento. Né? Porque a partir do momento que eu identifico essas crenças, né? Se eu não for muito boa, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu não for perfeita, nenhum grupo vai me aceitar. Vou ficar sozinha se eu não tiver o melhor... não tiver, sei lá, o corpo mais bonito, a melhor fala, a melhor... Né? Então, assim, identificar essas crenças é muito importante para, a partir daí, a gente trabalhar em termos de uma reestruturação cognitiva com esses pacientes e também de experimentos comportamentais. Né? Como eu falei para vocês, o pensamento catastrófico é uma das coisas que mantém o perfeccionismo. E quando a pessoa começa a intencionalmente, às vezes, tirar o pé do freio, ao invés de dar 100% para fazer uma determinada coisa, ela se doar 85%, 90%, ela já vai perceber que, assim, ela teve um bom desfecho, não aconteceu nada, ela não perdeu o trabalho, ela não foi excluída não deixou de ser amada. Não deixou de ser amada, mas ela sofreu um pouco menos, ela gastou um pouco menos de energia, ela poupou um pouco, né, de tempo. Então, são experimentações que acabam acontecendo com a terapia. É muito difícil a gente fazer isso sozinho. Dá medo. Dá medo. Porque a gente está falando de uma crença, né? É algo que me norteou ali a vida toda. Agora, talvez alguém que esteja assistindo a gente fica pensando assim: nossa, será que eu estou aqui na luta para ser uma pessoa melhor ou eu sou perfeccionista? Tem medida? Tem alguma avaliação concreta que a gente pode fazer? Ou a pessoa pode avaliar agora? Tá. Existem algumas escalas, né, de avaliação que estão aí em processos de validação para o contexto brasileiro. Tem escala multidimensional de perfeccionismo, tem uma Almost Perfect Scale, que eu acho que até a Carmen Beatriz está trabalhando com a validação dela, que as pessoas podem fazer, mas não só com base nisso. Né? Eu acho que o principal ponto é a pessoa perceber os prejuízos que ela vem tendo na vida. É claro que a gente buscar um bom desempenho, isso vai, em alguns momentos, nos trazer uma sensação de cansaço, de sobrecarga. O grande problema é se isso é a via de regra. Isso não acontece esporadicamente. Isso é o meu dia a dia. Né? Então, isso é um ponto. Né?
Outro ponto é como é que eu lido com o erro. Se eu olho para o erro como, ok, faz parte do processo, é ruim errar? É ruim errar, a gente fica chateado, tá tudo bem. Mas eu consigo tolerar isso, eu consigo entender o erro como parte de um processo de aprendizado. Né? E a partir daí eu vou melhorando, a gente vai tentando acertar mais e errar menos, ok. Mas quando eu erro, e isso para mim assim, acabou, não vou mais fazer isso, vou mudar, né? Vou mudar o que eu estava fazendo, sou uma péssima pessoa. Quando eu começo a atribuir esses efeitos, essas causas do meu desempenho ao meu valor enquanto pessoa, é perfeccionismo. Bacana. Queria voltar um pouquinho na associação que você falou. Às vezes a pessoa ela tem o toque e também tem essa característica do perfeccionismo associada, né? Eu estava atendendo hoje cedo uma paciente. Hoje ela tem um diagnóstico, né, fechado aí para toque. Só que na época que ela fazia a graduação, ela ainda não tinha esse diagnóstico, não fazia terapia para essa queixa, não fazia uso de medicamentos, né, para controlar um pouco esse transtorno. E aí ela me falou assim, olha, quando eu fiz a graduação, eu sofria com o perfeccionismo, porque eu tinha uma disciplina, eu não só assistia a disciplina, eu tinha que assistir a disciplina, eu tinha que fazer a anotação, depois eu gastava 12 horas de estudo em cima dos artigos, eu tinha que resumir o artigo, aí o meu artigo era usado para que os outros alunos eles estudassem o tema, né? E ok, e aí ela contando muito sobre o sofrimento que ela teve naquela época. E agora ela começou a fazer uma pós-graduação. Então, ela começou a assistir a primeira aula da pós-graduação, ela entrou em contato com o coordenador, olha, vou desistir do curso. Porque a hora que eu comecei a estudar de novo, eu me lembrei de todo aquele sofrimento e eu não quero mais aquele sofrimento para mim, né? Então, acho que mostra bem a questão do sofrimento e do prejuízo. A pessoa ela faz, mas o custo em conseguir fazer daquela forma que fique tudo perfeito, né? É enorme. E o grande ponto é que, assim, ela não se vê enquanto perfeita, né? Porque se ela se visse de fato, né? Ok, mas não. Sempre essa sensação de que eu estou sempre precisando me provar. Né? Então, esse é um sofrimento que não tem fim. E é possível, então, transformar esse perfeccionismo em uma busca mais saudável pela excelência? Sim, sim. Desde Como que é que a gente faz consiga flexibilizar, né, esses padrões. Né? Esse é um ponto importante, a gente começar a perceber em quais áreas da minha vida eu estou sendo extremamente rígida com esses padrões. O que eu tenho medo que aconteça se eu não atingir determinado, né, padrão de desempenho, padrão de comportamento, padrão de corpo? Né? O que acontece? Né? Porque a gente vê que muitas vezes, quando você vai conversar com esses pacientes, as respostas são muito irrealistas. Né? Você é uma falha, as pessoas vão me julgar, né? E não é bem assim. Então, o grande ponto é a gente conseguir flexibilizar um pouquinho. E não é a ideia de eu deixar de me esforçar para fazer as coisas, de eu me tornar uma pessoa relapsa, uma pessoa que não se importa. Mas é uma ideia de eu ter alguns limites mais claros do até onde eu vou me esforçar e até onde eu sei que dali para frente vai ser sofrimento. Né? Isso a gente vai traçando com cada paciente, porque cada um às vezes não vai ser só a questão do perfeccionismo, vão ter outras comorbidades, né? A gente vê que em alguns casos, às vezes pacientes com transtorno de ansiedade social, próprio toque, transtornos alimentares, TPOC, são pacientes que às vezes a gente vai precisar trabalhar antes do perfeccionismo para depois trabalhar esses transtornos em si, para poder ter uma maior flexibilização, porque muitas vezes a gente vai ter que trabalhar questões de exposição. Né? Então, às vezes a gente vai ter que trabalhar o perfeccionismo antes até para conseguir ter uma melhor eficácia no tratamento dos outros transtornos. E como que diferencia o perfeccionismo do toque? Né? Porque os pensamentos existem, então até onde vai o toque, né? Aquelas ideias obsessivas, e onde entra as ideias do perfeccionismo. Tá. O perfeccionismo está muito atrelado a tem que ser feito dessa forma e isso está relacionado ao meu valor. O toque entra é igual no tem que ser feito dessa forma, mas se eu não fizer, vai acontecer uma determinada catástrofe. Aí, isso é uma coisa super importante. Então, assim,
apesar dos dois terem um desfecho negativo, mas no toque, os desfechos negativos, eles são muito característicos, assim, né? São pensamentos... O perfeccionista também tem um pensamento catastrófico, mas não é tão catastrófico quanto o do toque, né? O do toque, eu já atendi um paciente há muitos anos que ele simplesmente tinha anos que ele não comia manga, mamão, nada laranja, nada amarelo, porque senão o filho dele ia morrer. Né? Não é contingente. Não é. Né? Agora, o perfeccionismo, não. O perfeccionismo é, se eu não faço não tenho um determinado desempenho, eu posso perder o meu trabalho. É contingente, né? E está muito ligado também a essa aprovação externa, né? Sim. Que vai mudar o conceito interno do indivíduo. Sim, sim. E tem essas situações, né, que a gente... Hoje, como a gente falou, né, redes sociais e uma sociedade que cobra muito, né, padrões estéticos e que pode refletir nos padrões alimentares, nos padrões de exercício, né, que pode afetar a vida da pessoa e talvez, né, o que seria um exercício saudável, uma alimentação saudável e fugir, né, do que seria realmente bom para aquele indivíduo. Existe aí o perfeccionismo nesses dois aspectos? Sim, também, né? A gente vê até o transtorno, por exemplo, da vigorexia. Né? Que é a pessoa, aquela coisa, a busca a alimentação mais saudável, o corpo mais saudável, mas passa por extremos que vai tendo prejuízos. Né? Todos os extremos chamam a nossa atenção. Né? A gente tem que pensar que, enquanto ser humano, a gente vive no equilíbrio ali, né? As amostras normativas não são à toa. Né? A gente vive no equilíbrio. Viver no extremo sempre traz algum tipo de prejuízo. Seja na falta de cuidado ou no cuidado extremo. E aí agora eu queria entrar em um assunto que eu acho que é um assunto que o Henrique trabalhou durante muito tempo, o tema criatividade e inovação, né? Como que esse perfeccionismo afeta uma pessoa que trabalha em um ambiente que exige a criatividade, que exige a inovação? Para ser criativo, você tem que, de uma certa forma, brincar. Brincar com as suas ideias, brincar com os conceitos. Né? Vai no sentido oposto de uma rigidez. Né? Não sei se vocês já viram, tem o conceito de supermnemonistas, que são pessoas, tem assim, umas 100 pessoas no mundo todo, no máximo, que têm essa peculiaridade aí, cognitiva, que são pessoas que têm uma super memória. Elas simplesmente lembram de tudo. Sei lá, se a pessoa tem 50 anos, você pedir para ela como que estava a temperatura, o tempo, o que aconteceu no dia 5 de maio de 1993. Ela consegue te falar certinho, você pode olhar que você vai ver que está certo. Essas pessoas, elas têm muitas... que a gente poderia pensar, meu Deus, deve ser super legal ser assim, elas devem ser muito felizes. Não. Essas pessoas têm muitas queixas de transtornos de humor e elas têm uma imensa dificuldade com a criatividade. Porque, por exemplo, se você pede para ela, pense em uma cadeira muito legal, uma cadeira que seja feita de madeira e que as pernas dela sejam esculpidas com a madeira em forma de bolinhas que se deslocam uma para a direita e uma para a esquerda. Você consegue fazer essa imagem mental aí na sua cabeça. Essas pessoas que são super mnemonistas, elas não conseguem. Elas vão repassar na mente dela todas as imagens de cadeira que elas já viram, e aí elas vão passar imagens de bola, e aí depois elas têm uma dificuldade extrema para fazer essas ligações. Então, assim, dada a rigidez que elas têm, não em função assim, do pensamento assim, do perfeccionismo, mas uma rigidez em termos das imagens que elas conseguem recuperar. Se eu me cobro ter que fazer uma coisa perfeita, é muito difícil, porque o perfeito não existe. Mas a criatividade exige uma técnica também, né? A criatividade não é simplesmente lançar a coisa ao vento. Eu vejo assim que o esperado é um resultado novo, né? Inusitado, que quebre com expectativas e isso que vai ser chamado de criativo. O que eu vejo no dia a dia do trabalho, pelo menos eu via, né? É uma questão que aí era do dia a dia, da relação de trabalho, né? E aí todo mundo que trabalhou comigo vai agora saber que é contingente, então não era exigência minha.
brincando com isso, mas que é muito comum, por exemplo... Não, mas explica o contexto, Henrique. Então, eu trabalhei muitos anos como redator e depois fui liderar equipes, né? E fui diretor de criação de umas empresas e acontecia, por exemplo, de redatores que eram mais novos, que tinham que apresentar a campanha para mim, às vezes ficavam travadas, não entregavam nada porque achavam que eu ia ficar crítico demais com o texto delas, porque é da minha área. E eventualmente acontecia de duas pessoas chegavam e falavam assim, entrega o que tiver na mão, para agora. Porque a pessoa entrava nesse ciclo de se cobrar. Né? Mas e já vi também casos em que tinha situações muito punitivas de chefes que eram estrelas do ambiente, mas que naquela hora iam simplesmente para provar o ego delas, recusavam tudo e faziam, né? Deixa que eu faço. Desde que eu faço melhor. E isso, obviamente, causa um sofrimento muito grande, né? Tanto a pessoa que tem que entregar um trabalho que aí não tem uma medida clara, né? Que uma coisa, teve campanha aí que tinha uma tartaruga, né? Dançando e é criativo. Então, não dá para você dizer exatamente qual é o resultado que vai ser chamado de criativo. Ele tem que, de alguma maneira, surpreender. Como não tem uma medida exata, aí talvez, né, para as pessoas entre esse padrão, né, de buscar algo que tenha uma expectativa de uma coisa realmente muito surpreendente. Tanto aí de um chefe que cobra muito, ou da pessoa que entra nesse ciclo, né, de querer, no caso da comunicação, que qualquer peça tinha que ganhar o Leão de Ouro em Cannes, né? Então as pessoas entram num ciclo, né, de buscar um padrão que não tem. Não tem como você dizer assim, isso é mais criativo, né? Vai surpreender alguns, outros não, né? Então, acho que fica mais subjetivo e aí talvez é o que torna mais difícil a avaliação, né? Sim. Mas a grande possibilidade é eu posso errar até chegar numa coisa melhor. Né? O perfeccionismo... Desde que a pessoa não seja perfeccionista, porque se ela for perfeccionista, ela não vai entregar o trabalho para o chefe. E tem muito erro e deu certo. Acabamos de ver a história das galinhas pintadinhas, que era uma campanha de um publicitário, na verdade, apresentar uma peça para um cliente, apresentou, ninguém aprovou aquilo, acharam uma porcaria e eles esqueceram. Era a imagem da galinha, era um vídeo que estava na internet, pintadinha. Eles tinham colocado no YouTube para fazer a apresentação à distância. E aí, na apresentação, não deu certo, não gostaram e ficou lá esquecido. Depois de um tempo, eles foram abrir, lembraram que estava por lá, foram apagar e tinha mais de 500 comentários. 500 mil visualizações, comentários pedindo mais. Quer dizer, acabou surpreendendo num outro contexto. O que, no primeiro momento, é um erro e foi mal avaliado por alguém, virou um sucesso porque outras pessoas entenderam que aquilo era bom, né? Ou até a própria persistência, né? Eu gosto muito daquela passagem lá do Thomas Edison, que eles falam que um repórter foi perguntar para ele, né? Falou, nossa, mas você teve muitas falhas aí até que você conseguir fazer uma lâmpada que funcionasse, né? Ele falou, não foi isso. Eu descobri 10 mil maneiras de não fazer uma lâmpada e uma de fazer. Não é? Mas a persistência garantiu aí o sucesso. Não é? Essa avaliação sempre é muito importante, a pessoa conseguir ter padrões intermediários para o que é bom o suficiente para aquele contexto, né? Ninguém precisa fazer um prato digno de estrela Michelin para um almoço de todo dia, né? Sim. Tem que ter padrões, né? Sim. E existe o chamado, então, perfeccionismo adaptativo? Porque até agora a gente está falando do perfeccionismo como sendo uma coisa que traz prejuízo, que traz sofrimento, que congela, que impede, às vezes, a pessoa de entregar um trabalho, né? E o que é esse tal de perfeccionismo adaptativo? Tá. Aqui é um ponto que eu chamo muita atenção, que a gente pode falar do adaptativo, mas não quer dizer que ele seja saudável. Tá bom. Não é? O perfeccionismo, se olhar mais adaptativo para ele, é no sentido de uma pessoa perfeccionista, ela consegue ordenar as coisas, organizar as coisas, e isso pode trazer um senso de benefícios ali no dia a dia, se ela vive num contexto que é extremamente caótico, extremamente problemático. Então, isso vai trazer alguns benefícios para ela. O problema é sempre a continuidade disso. Né? Então, ele é adaptativo até um certo ponto que começa a trazer os prejuízos. Entendi. A medida do sofrimento é sempre muito importante quando a gente fala, né? Acho que encontrar esses padrões que a gente falando, acho que muda muito. E o impacto, então, do perfeccionismo na saúde de um modo geral? O perfeccionismo afeta sono, afeta comportamento alimentar? Você já falou sobre o efeito na memória, né? Sim. A questão do sono, né? O sono e o descanso são coisas que são bem afetadas pelo perfeccionismo por aquela questão, né, que a gente até já comentou. A pessoa está sempre preocupada com
aquilo que ela não fez, que ela precisava fazer, ela aproveita, eu tenho um tempinho a mais, então eu preciso continuar fazendo aquilo, eu preciso melhorar aquilo. Né? O indivíduo ele não consegue olhar para o descanso como um descanso de fato. Né? Essa cobrança ela acontece o tempo inteiro. Se eu vou fazer um almoço de final de semana, vai ser o almoço de final de semana. E aí eu vou passar o final de semana inteiro cansada com esse almoço. Geralmente ele está em diversas áreas da vida. Pensando do ponto de vista do contexto cultural, esses dias eu estava conversando com uma paciente, ela estava comentando, relatando que o filho levanta de manhã, não consegue estender o lençol na cama, né? E aí na hora ela lembrou-se de um vídeo que ela viu na internet de uma criança de origem oriental, que a criança muito pequenininha, assim, levantava no berço, ela levantava, ela acertava o travesseirinho, ela dobrava a cobertinha dela, colocava no pé da cama, descia da cama, colocava o banquinho, subia no banquinho, escovava os dentes, colocava a escova dentro do copinho, né? E aí ela falou, espera lá, isso tem a ver com cultura, né? Então, essas culturas que acabam valorizando, que são mais orientadas para a produtividade. Essa característica do perfeccionismo, esse traço de personalidade perfeccionista, ele pode ser mais comum nesse tipo de cultura? Com certeza, né? Não só lá, né? Não só em países orientais, como países ocidentais também, né? A produtividade está aí, a gente vê a cada ano o quanto aumenta o nível de pessoas em afastamento do trabalho em função de burnout, né? O perfeccionismo no trabalho é muito comum em pessoas que têm, né, essa questão do burnout. E esses comportamentos aí que são muito alimentados nos países orientais, o que a gente percebe também na literatura é, em muitos casos, o quanto isso, quando vem assim em termos de cobrança, isso leva também ao desenvolvimento de muitos transtornos de humor também. A gente tem um índice muito aumentado de depressão, de tentativas de suicídio. Né? Então, tem... Por conta da cobrança. Por conta da cobrança. E é interessante que talvez até a gente fala muito de tecnologia, que a gente está vivendo com startups, lançando coisas o tempo todo, e até vejo um exemplo bacana de algumas startups pode ajudar pessoas que estão no perfeccionismo, né? Porque acho que tem essa cultura do fail fast, né? De falhar logo, né? E até dizem, né, que se o teu produto está muito perfeitinho, aquele software muito redondinho, é porque você demorou muito para lançar. E por isso que se criou a ideia do MVP, né, do Minimum Viable Product, né, que é o produto mínimo viável. Ou seja, é o mínimo que você precisa para colocar no mercado e testar. Talvez seja um pensamento, né, dessa área de startups, de negócio, que ajude a ir na contramão desse modelo perfeccionista, né? Com certeza, com certeza. É essa flexibilidade, né? Exato. Não está perfeito, mas está feito. Então, vamos ver. E depois ele pode ser adaptado. Sim, né? É a versão 1. Depois a gente pode desenvolver a versão 1.1, 1.2. Né? O erro só aparece para quem fez. Né? E a partir do que eu errei, poxa, agora eu vejo onde eu errei, por que eu errei, o que eu posso consertar. É muito melhor do que eu ficar na minha cabeça buscando o perfeito. Até porque a gente sabe que a maior parte das coisas que a gente está falando aqui são interações e é só na interação, é só na contingência, no contexto, em que a gente vai ter resposta do ambiente para saber o quanto precisa mudar ou não. Né? Como você disse lá no começo, o erro aí passa a ser um elemento a ser usado como um aprendizado. Né? Com certeza. E você falou da questão do perfeccionismo e do humor. Né? Como que a gente consegue avaliar se o perfeccionismo é o principal fator por trás de um transtorno ansioso, de um transtorno de humor em um paciente? A gente vai avaliar em termos dos comportamentos aí de segurança que essa pessoa vai tendo. Né? Então, a gente percebe os vieses, os pensamentos que são mais comuns que esse paciente tem. Né? Se eles têm características mais perfeccionistas, aí entra o ponto, né? Como eu disse, a gente vai cuidar mais das crenças, de uma reestruturação cognitiva desses aspectos para depois a gente já, talvez por aí, por si só, a gente já tem benefícios em termos da diminuição de ansiedade, da melhora do humor. Né? Então, se é uma questão do perfeccionismo, a gente cuidando dele vai ter um reflexo nesses quadros.
Isso que você está falando, psicoeducação, reestruturação, já é realmente uma parte, pelo menos, do processo em psicoterapia, né? Isso, isso. Bacana. Você tem algum caso para contar para a gente? Alguma situação assim de queixa de perfeição? Que não era queixa daí no caso, que ilustre isso, né? Que não é a queixa da pessoa, mas que você entendeu que esse perfeccionismo estava atrapalhando bastante o dia a dia, interagindo muito com os outros transtornos, seja o toque, seja a ansiedade, seja a depressão. Que eu já atendi que trouxe assim, mais prejuízos para a paciente é a questão da dificuldade para entregar trabalhos. Né? A pessoa trabalhava numa empresa que tinha muitos relatórios para serem entregues, né? Sempre com prazos muito curtos ali. E a pessoa estava sempre atrasada. Né? Sempre atrasada, mas ao mesmo tempo tá sempre fazendo hora extra, sempre cansada, sempre trabalhando no final de semana. Né? Então, ela não via o trabalho reconhecido, se esforçava bastante e estava tendo prejuízo. Né? E eu penso muito no impacto disso para uma criança e um adolescente. Né? Porque a gente até agora pensou em situações de adultos, né? Mas imagina o sofrimento de uma criança, né? Com essa cobrança. No que diz respeito a um desempenho no esporte, um desempenho na escola, um desempenho durante a brincadeira, na interação com os amigos, em um jogo, né? Traz muito sofrimento, né? E aí entra muito a nossa orientação para os pais. Né? Bacana. A orientação principalmente com crianças, né? Porque elas são ali esponjinhas, né? E elas estão moldando a visão que elas vão ter delas mesmas, do mundo, das pessoas, do próprio futuro, né? De como elas veem que o mundo funciona. Então, a orientação para os pais aí dos impactos das coisas que eles falam, da forma como eles falam, da forma como eles reforçam as coisas que essa criança faz ou não, isso tem um impacto que vai persistir pela vida toda, né? Eu tenho muitos pacientes, assim, eu acho que a grande maioria traz, né, de fala sobre a infância, de que em provas, às vezes que não ia bem, ou que ia bem, ouvia, não fez mais que obrigação. E quando ia mal, como assim? Você só estuda. O quanto isso fica marcado ali, né? Então, eu acho que essa questão, os pais precisam ter uma noção do impacto das falas deles na construção desse perfil que vai seguir a vida toda ali. Né? E traz muitos prejuízos. Esses dias eu ouvi uma pessoa, uma psicóloga já formada, encontrei com ela, ela falou: Juliana, eu preciso te confessar uma coisa. Eu sempre quis muito ter aula com você, mas eu sempre fugi de todas as suas aulas. Você dava disciplina X de manhã, eu cursava à noite para eu não ter que fazer as suas provas. Porque eu sempre tirei 10 em todas as provas e eu sentia, pelo que as pessoas falavam, que suas provas, suas avaliações eram difíceis, e eu sentia que eu estava de alguma forma ameaçada se eu cursasse uma disciplina sua e se eu tivesse que me submeter a uma avaliação sua. Evitação, né? Evitação. E a gente está falando de pais, mas acho que para muitos pais talvez não tenham parâmetros que estão tentando naquele momento ali fazer o melhor pelo filho, né? Tipo, ser exigente porque quer que ele seja um bom na vida, que se dê bem na vida, para que ele não caia, né, em problemas. É uma exigência, né? Um nível de ansiedade também dos pais que faz com que eles traduzam esse cuidado, esse amor de um jeito que não é saudável para a criança. Mas a gente vê muito essa fala, né? De exigente para o bem dele, né? Vai ser para o bem dele, vai fazer tal coisa que é para a vida dele, não vai esquecer disso. Mas perceba assim, tem efeitos, né? Exato. O grande problema, assim, é claro que os pais, eles fazem e falam isso tudo muito bem intencionados, né? Exato. O problema é que a intenção e o efeito não são coerentes aí. Né? Então, esse é um grande ponto. Né? A indicação, a orientação para os pais é sempre que eles tentem colocar isso de uma forma mais gentil. Essas falas, às vezes, muito críticas, com muita cobrança, elas acabam virando vozes internalizadas que vão acompanhando essas crianças. Né? Então, se um pai pergunta para o filho, quer questionar o filho do porquê que ele tirou uma nota ruim, né? Fala, nossa, mas você só estuda. Por que foi essa nota? Qual a sua dificuldade? Né? Você buscou ajuda, tem uma coisa que não está funcionando, o que você não está entendendo, conversa com a professora.
E talvez ele esteja olhando só para o resultado e não para o processo todo, né? Sim, né? Então tem uma série de coisas aí, né? É importante esse olhar, se o impacto que eu quero, a minha intenção e o impacto não estão correspondendo, eu preciso rever. E os pais são os adultos, então eles têm essa responsabilidade. E durante a terapia, como é que substitui essa autocrítica pela autocompaixão? Aí é um trabalho primeiro de percepção desse diálogo interno, de como é que essa voz autocrítica vai aparecendo no meu dia a dia. Então, a primeira coisa é eu perceber. Percebi essa voz aqui me cobrando, falando, né, mal de mim. Acho que essa voz é a nossa pior inimiga, né? Porque ela está sempre nos colocando para baixo. Ter essa percepção e quando a gente fala de autocompaixão, às vezes, quando eu falo até de autocompaixão com o paciente, eu vejo muitos pacientes torcendo o nariz, porque muitas pessoas entendem a autocompaixão como passar a mão na cabeça, né? Relevar demais, e não é isso. A ideia da autocompaixão é eu ter compaixão comigo, ou seja, eu ser extremamente gentil comigo, mas ser gentil não é a mesma coisa que me eximir das minhas responsabilidades. Não é se esquivar. Não é me esquivar. Né? Então, assim, eu posso me motivar para ter um bom desempenho, falando, poxa, vamos lá, vamos dar o seu melhor, vamos lembrar que você estudou, que você se preparou, que você fez tal coisa. Né? Se não sair perfeito, está tudo bem, mas você está tentando, você está aprendendo cada vez mais. É diferente falar assim, se é uma porcaria, vai lá, você tem que dar o seu melhor. Se não fizer, vai ser um fracasso. Né? A autocompaixão é a gente conseguir falar com a gente mesmo como se a gente estivesse falando com nosso melhor amigo. Né? Geralmente, a nossa voz autocrítica, a gente não falaria isso com ninguém. A gente não usaria as mesmas palavras com ninguém no mundo, de tão ferrenhas que elas costumam ser. Né? A autocompaixão é a voz oposta. Né? Mas sem passar a mão na cabeça, chamando para a responsabilidade, mas sem ser ferrenha. Isso acaba até motivando mais. E entender que algumas vezes a voz crítica ela é real no sentido que ela é verdadeira, né? Em algumas situações da vida, a gente tem que parar e falar assim, nossa, hoje cedo precisaria ter terminado esse trabalho, porque eu tinha o prazo, e eu não terminei porque eu não desempenhei o suficiente, né? Sim, sim. O grande problema é ela exagerada. É o exagero, é quando só ela que está falando. Só ela está presente, em todos os diferentes contextos. Isso. Ok. Esse é o grande ponto. As pessoas, então, que estão com essa dúvida, podem procurar psicoterapia. Qual que é a indicação de psicoterapia, se elas tiverem que saber onde procurar, né? Devem procurar, né? A TCC tem bons resultados nessa questão aí da reestruturação cognitiva, de trabalhar essas habilidades aí mais relacionadas à autocompaixão. As terapias contextuais também, né? A terapia de aceitação e compromisso também trabalha muito essa questão de autocompaixão. Então, são modelos terapêuticos aí extremamente bons para a gente se tornar perfeccionistas, né? Perfeccionistas em reabilitação. Né? Com menos sofrimento, né? Em busca sempre do bom desempenho, mas sem sofrimento. Muito bacana. Você falou do teu perfeccionismo quando veio para cá, como é que ficou? Continuo trabalhando, eu sou em reabilitação. Ela falou da ansiedade. Também. Também. Né? Eu acho que é uma luta interna grande. Né? Mas, com certeza, eu já fiz muitos avanços, muitos avanços. O fato de eu estar aqui hoje é um avanço, viu? Porque se fosse muitos anos atrás, eu ficaria postergando. Então, é a gente sair mesmo, né, da nossa mente e ir para a vida. Né? Muito bom. Ficou perfeito para você? Ficou perfeito para mim e para você. Para você ficou perfeito? Tá ótimo, tá bom o suficiente. Que bom. Lorena, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Acho que muito esclarecedora essa conversa para quem é da área da saúde, entender esse aspecto do paciente e saber como tratar, né, como lidar com isso, e para as pessoas que sofrem, né, com essa característica. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui.
E você que está assistindo, né, que está com dúvidas, né, procure informações e procure a Lorena. Vocês vão ver aí o arroba dela, né? Você podem, aí, num caso que tiver realmente aquela perturbado com essa ideia, procura informação, procura terapia, que é um bom caminho. E tenho certeza que você gostou e volte, assiste de novo, encaminhe para alguém que precisa ouvir e faça o mais importante, né? Muita gente te vê que a audiência tem crescido muito, mas as pessoas não estão se inscrevendo no canal e acabam não recebendo as atualizações. Então, se inscrevam nos nossos canais, acompanhem todos os episódios do PsicologCast e a gente vai estar aqui com vocês com mais um episódio perfeito na próxima vez. Um abraço.